Bom, pessoal, continuando de onde nós paramos, tá? Falando sobre troca de calor, só que agora nós vamos falar, abranger a parte da troca de calor, só que falando sobre a mudança de estado físico, quando a troca de calor, ela provoca mudança de estado físico no corpo, porque na outra aula nós falamos sobre a troca de calor causando mudança de temperatura, né? Aumentando ou diminuindo sua temperatura, sem causar mudança de estado físico, né? Qual é a diferença? Que na outra aula, o calor ele fazia com que o corpo ele passasse de uma temperatura para outra, mas mantivesse o estado físico. Ele estava no estado líquido. No estado líquido a 40 graus. Aí ele passou para 60 graus, mas continuou no estado líquido, por exemplo. Ele estava no estado sólido, a menos 20 graus. Ele foi para menos 60. Continuou no estado sólido, mudou só a temperatura. Aqui não. Aqui nós vamos falar do corpo, fazendo com que o seu estado físico mude, sua temperatura não. Então é mais ou menos assim, pego um gelo no freezer, tá? E ele vai, esse calor latente, ele vai te dar um momento onde faz a mudança de estado, sabe? É um ponto específico, onde ele passa, sei lá, do sólido para o líquido, ou quando começa a ferver a água, que passa do líquido para o gasoso, é só aquele ponto da mudança de estado físico. Então, isso é chamado de calor latente. Tá? A mudança de estado físico tem o nome de calor latente, e lá a mudança de temperatura tem o nome de calor sensível. São duas coisas diferentes. Elas atuam juntas, né, na verdade. A gente fez isso muito em conjunto. Mas tem que se entender que acontecem fenômenos separados aí dentro. Tá? Então a gente vai estudar esses fenômenos. Estudamos a mudança de temperatura, agora a mudança de estado físico. Tá? Então olha só, lá na mudança de temperatura, nós vimos que o calor sensível, ele tem lá a formulazinha dele do calor sensível, que é Q é igual a mc delta T. Vê, ó, mudança de temperatura, tem uma variaçãozinha de temperatura aqui. Esse aqui é o calor sensível, né? Já aqui, ó, como eu estou falando só de mudança de estado físico, não mexo na temperatura, você vê que na fórmula não tem nada para temperatura. Q é igual a m vezes L. O estado de calor é igual a massa vezes o L, que é o calor latente da substância, tá? É específico da substância. Esse L aqui, ele é mais ou menos o equivalente do Czinho nessa fórmula aqui, que cada substância tem o seu, tá? Lá na questão vai ter isso, vai te dar. Tem muita parte teórica para poder explicar aqui não, tá? É só você entender que isso aqui trata do momento da mudança de estado físico mesmo, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Um corpo de massa 6 gramas, tá? No estado sólido, tá? Então eu já tenho que entender que ele vai fazer a mudança de estado físico, tá? Vai passar do estado sólido. Então imagina lá, um cubo de gelo, tá? Ele não está dizendo que é gelo não, mas pra gente ficar mais fácil, tá? Então ele está no estado sólido, ele tem uma massa de 6 gramas, tá? Então ele é aquecido, se aquece esse corpo, então eu vou dar calor a ele, uma quantidade de calor, para ele chegar até o ponto de fusão, quer dizer, ele vai atingir o ponto de fusão para ir para o estado que? Aqui ele está no sólido. Como ele atinge o ponto de fusão, ele vai para o estado líquido, né? E ele está dizendo que o calor latente de fusão desse corpo é de 35 calorias por grama. Então, cada grama desse corpo aí, que ele não diz do que é feito, precisa de 35 calorias para atingir esse ponto, tá? Então, ele atinge esse ponto para fazer a transformação, tá? Então, ele quer saber qual é essa quantidade de calor para que essa transformação ocorra, né? Passe do sólido para o líquido. Gente, olha como é que é mole, ó. Q é igual a M multiplicado por L. Então, como ele quer a quantidade de calor, M é a massa que é 6 gramas e o L é 35. Então o Q é igual a 6 vezes 35, que dá 210 calorias. Acabou. Esse corpo precisa de 210 calorias. É isso aí só. Não tem nada de demais. Né? Ele pode utilizar essa mesma fórmula, mas pedir outra coisa. Ali ele pediu quantidade de calor. Mas nessa daqui, ó, ele fala que inicialmente um corpo está no estado líquido. Então imagina, agora ele vai fazer o inverso.
imagina aqui, água líquida, tá? Tô falando da água porque é mais fácil, podia ser qualquer coisa. Podia ser o ferro no estado líquido, porque o ferro ele chega no estado líquido, tá? Mas vamos imaginar que é água, tá? Ele tem a massa de 40 gramas, tá? Aí ele é resfriado, então nesse caso eu estou retirando calor, tá? Lembra que resfriar é retirar calor. Ele atinge também o ponto de fusão, só que agora ele vai passar para o estado que? Sólido, né? Agora ele atinge o ponto de fusão para ir para o estado sólido. Então ele está dizendo que esse corpo tem uma massa de 40 gramas e agora ele está dizendo que esse corpo perde, né? Porque ele está perdendo o calor, 1.200 calorias, tá? E o que ele quer saber? O calor latente de fusão desse corpo, tá? Ele quer o L, no caso. Então, ó, a fórmula é a mesma, Q é igual a multiplicado por L, tá? Aí aqui, ó, ele tá te dando o Q, que é o calor latente, mas já pensa o seguinte, pode acontecer disso ser feito dessa forma, gente, de verdade. Tem questões que pedem assim e outras não. É complicado, então eu vou explicar para vocês, tá? Para vocês saberem. Tá? Eu já peguei questões falando isso, fazendo assim, tá? Então eu vou explicar para vocês. É o seguinte, quando ele fala que o corpo é resfriado, e eu já falei lá numa outra aula, o resfriar é a ideia do corpo perder calor. Então você tem que entender, pode acontecer da questão colocar esse valor de Q negativo, então é menos 1.200, tá? Aí você vai entender o seguinte, aqui no lugar do Q, ó, vai ficar menos 1.200. Ah, professor, e como é que eu vou saber? Gente, de verdade, eu estou explicando para vocês isso porque eu já vi questões fazendo assim, dando esse valor negativo. E às vezes você vai olhar e vai falar, por que está negativo? Está negativo porque é um resfriamento, né? Toda vez que se resfria, ele perde calor, então é negativo, tá? Com uma massa de 40 gramas, e aí ele quer o L. Então, ó, fica menos 1.200 igual a 40 vezes L, 40L, tá? Como você quer o valor do L, é menos 1.200 dividido por... Ixi, só um minutinho, gente. Acho que saiu não. Dividido por 40. Então, o L vai ficar, ó, cortei esse zero com esse, 120 dividido por 4 dá 30. Só que ele é negativo, então menos 30 calorias por grama. Pode acontecer desse 1.200 vir negativo, daí o resultado vai dar negativo, tá? Então é simplesmente isso, tá? O calor latente, mudança de estado físico, simplesmente não muda a temperatura. É um ponto. Eu vou até mostrar um gráficozinho aqui para vocês, para ver se vocês, porque eu sei muito bem que vocês não gostam muito de gráficos, né? Nenhum aluno gosta e eu sei, mas olha só, imagina. Vamos olhar para esse gráfico e vamos imaginar a situação, tá? Pego uma pedra de gelo no meu freezer, tá? Aí eu vou retirar essa pedra de gelo e imagina que eu vou olhar daqui, tá? Do início do gráfico. Vou imaginar que essa pedra de gelo está com uma temperatura de menos 50 graus Celsius, né? Aí eu coloco ela em cima da, da minha pia, né? O que vai acontecer com essa pedra de gelo? Ah, professora, ela vai sair do estado sólido para ir para o líquido. Sim, mas isso que acontece não é imediato. Da mesma forma que não é imediato colocar ela no freezer e ela passar do estado líquido para o sólido, né? Ela não passa assim, pum, para o estado sólido, né? É um processo, ela vai solidificando, né? Da mesma forma que ela vai virando líquida. E aí é esse trechozinho aqui do gráfico, tá vendo? Ó? O gráfico é a temperatura e a quantidade de calor, né? Então eu vou dando calor, ó, eu vou dando calor e o que vai acontecendo com a temperatura? Ela vai passando para, vai aumentando, né? Menos 40, menos 30, aqui, ó, menos 30, menos 20 até ela atingir 0 grau. Ó, todo esse trecho aqui eu estou mexendo com o quê? Com a temperatura, mas ela continua a temperatura negativa, é isso que vocês têm que entender. Então nesse pedaço aqui do gráfico todo, tá? Nessa reta aqui do gráfico que eu mexi, ela continua sólida, tá? Mas com temperaturas aumentando. Então, nesse pedaço eu só mexo na temperatura. É o que nós chamamos de calor sensível, tá?
Aí eu vou ter uma parte onde é sempre temperatura, estado sólido e aumento de temperatura só. Não mexe no estado físico, entendeu? Aí ele atinge o pontozinho aqui do 0 grau, que é justamente o ponto de fusão, que é o que nós estávamos falando. Atinge o ponto para transformar, tá? E aí você repara, ó, que o que acontece? Eu vou aumentando a quantidade de calor, mas mantendo a temperatura de 0 grau nesse pedaço todinho aqui. A temperatura continua 0 grau, tá? Não aumento a temperatura, não mexo na temperatura, mas ele está começando a fazer a transformação. Então, nesse ponto é onde acontece a passagem do estado sólido para o líquido. Então, aqui ó, é o calor latente, ó, aquecimento do gelo, esse pedaço, aí fusão, é onde acontece a transformação. Não mexe na temperatura. O gráfico mostra isso, ó, temperatura igual, tá? Aí daqui para cá, ó, de novo, ele está no zero, aí a temperatura começa a aumentar. 10, 20, 30, 40, 50, sempre mexendo na temperatura daqui para lá, nesse trecho aqui todo. Ó. E nesse trecho todo, ele está em qual estado aqui? Ó? No estado quê? Líquido já. Tá? Então, nesse pedaço todo aqui do gráfico, ó, eu quero que vocês entendam que nesse pedaço do gráfico, só a temperatura aumenta e ele continua no estado líquido. 10 graus no estado líquido, 20 líquido, 30 líquido, tudo líquido. Então eu não faço transformação de estado. Né? Ele não passa de um estado para o outro, só aumenta a temperatura. Então, de novo, como eu só mexo na temperatura, é o que? Calor sensível. Aí ele atinge esse ponto, também é aquecimento da água. Aí ele atinge o ponto de 100 graus, que é onde? O que é esse 100 graus? Aonde ele começa a entrar na ebulição, passar do estado líquido para o estado gasoso. É todo esse pedaço aqui, ó, tá vendo? A temperatura se mantém 100, mas a quantidade de calor, imagina, ó, se eu descer esse gráfico aqui. Vamos supor que aqui eu tenho a quantidade de calor 100 calorias. Aqui eu tenho uma quantidade de calor 150. Ela aumentou, mas a sua temperatura continuou igual. Não mexi na temperatura, é uma reta, tá vendo? É nesse momento que passa do estado líquido para o gasoso. Aí aqui tem um calor latente de novo, tá? Aí atingir aqui, ó, o ponto onde a transformação ela aconteceu, a temperatura continua aumentando de novo. Aí ela vai aumentar até onde der, né? 110, 120, 130, 140, de novo. Aqui ele está no estado que é gasoso, né? Aí, ó, aumento a quantidade de calor, vou aumentando a quantidade de calor, 160, 170, 180, e também, se eu vou olhar para o lado de cá no gráfico, ó, vou aumentando a temperatura. Então aqui ele já está no estado que gasoso e só vou mexendo na temperatura. Então esse pedaço aqui é de novo calor sensível. Então, gente, como eu disse, eu mostrei separadamente, mas esses fenômenos acontecem junto, né? A gente faz isso no dia a dia. Tá? Graficamente é isso aí. Atingiu o ponto de fusão, a temperatura continua a mesma, mas eu vou fazer a mudança do sólido para o líquido, por exemplo. Continua aumentando a temperatura, atinge o ponto de ebulição, aí ele vai passar pela ebulição, não mexe na temperatura, ele passa do líquido para o gasoso. Aí depois ele continua aumentando a temperatura. Tá? Então vamos lá para mais um exemplo. Olha só. Aqui eu vou misturar as duas coisas. Tá? Vou misturar as duas coisas. Calor sensível com calor latente. Então, vamos primeiro ler a questão, tá? Depois eu vou ajudar vocês a interpretar. Em um processamento, 0,2 kg de água a 30 graus Celsius são aquecidos até a obtenção de 0,2 kg de vapor de água a 110 graus Celsius. Determine a quantidade de calor necessária para esse processamento. Aí ele te dá alguns dados aqui que a gente vai usar para fazer a questão. Os primeiros vão interpretar, tá? A primeira coisa que eu vou pedir para vocês para fazer quando for responder uma questão dessa é desenhar uma retinha aqui. Não que a minha reta seja muito reta, mas eu vou tentar fazer uma coisa maneira aqui, tá? Para ficar legal. Desenhe uma reta para representar o que vai acontecer. Bom, eu já sei que eu tenho de massa dessa água 0,2 quilos, que eu já vou transformar para grama, porque tem que estar em grama, tá? Que é multiplicar por 1000, tá? Aí eu passo para grama. Isso daí vai me dar 200 gramas. O que ele fala aí na questão? Que essa água
ela está inicialmente a 30 graus e ela vai ser aquecida até chegar a 110. Então ela sai de 30 graus para ir para 110 graus. Tá? Então olha só, você tem que entender que ela sai de 30 graus Celsius, a temperatura vai aumentar até 110. Aí tu fala assim, ah, molinho, professor. Mudança de temperatura, calor sensível. Pô, gente, pensa lá na aula que eu dei lá no início. Lembra que eu falei do ponto de fusão, do ponto de ebulição? Que chega no momento do ponto de fusão. E até nesse gráfico aqui ele mostra isso. Ó. Aqui, ó. Temperatura de 0 grau, né? Que é o ponto de fusão, onde ele passa do sólido para o líquido, do líquido para o sólido. E a temperatura de 100 graus, aonde ele passa do, que é o ponto de ebulição, onde ele passa do líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. Então, o que vocês têm que reparar aqui? Vocês têm que reparar que ele está saindo de 30 graus, então ele está líquido, né? Ele está líquido e ele está chegando a 110 graus, onde ele vai estar o quê? Gasoso. Então acontece uma mudança de estado físico, além do aumento da temperatura. E essa mudança ela acontece exatamente num ponto. Então eu vou demarcar esse ponto aqui. Onde é esse ponto? Esse ponto é no ponto de ebulição, que é justamente, né, porque se eu estou passando do líquido para o gasoso, é no de ebulição, que é justamente na temperatura de 100 graus Celsius. Então, nesse ponto aqui, que se eu olhar lá no gráfico, vamos lá no gráfico de novo, que se eu olhar lá no gráfico é esse ponto aqui, que é o ponto de calor latente, é aqui que acontece a transformação, tá? É ali que acontece a transformação. Então, nesse pontinho aqui, eu sei que a transformação vai ocorrer. Então, nesse ponto aqui, ó, é onde é o calor latente. Onde acontece a transformação, pura e simples. Ponto, ali. Aconteceu a transformação. Mas ele precisa, porque ele está saindo de 30 graus, né? Ele precisa atingir esse ponto. Então, em todo esse trecho aqui, ó, ele é líquido, todo ele, 40 graus, 50, 60, 70, 80, 90, até ele atingir o 100, é tudo líquido. Tudo líquido aumentando a temperatura, né? Então, nesse trecho aqui, é todo um trecho de calor sensível. Só estou mexendo na temperatura. Atingir esse ponto aqui, passa de um estado para o outro, e aí ele vai continuar aumentando, aumentando a temperatura, né, porque ele quer chegar a 110, mas não vai mexer no estado físico. Quando ele for 101, 102, 103, 109, ele vai ser o estado que tudo aqui, porque ele passou do líquido para o gasoso nessa parte aqui, ó, é onde acontece a transformação. Ele sai aqui do líquido e passa para o gasoso, quando ele faz essa mudança. 101, 102, 103, 104, ele vai ser o quê? Gasoso. Então ele continua no mesmo estado, mas também aumentando a temperatura. Então também aqui é calor sensível. Então eu tenho as duas coisas acontecendo, dois trechos, né? Eu tenho um pedaço de calor sensível aqui, atinge o calor latente, outro pedaço de calor sensível. Então eu vou fazer alguns cálculos para chegar, porque o que ele está te pedindo? Ó? Determine a quantidade de calor necessária para todo o processamento, ele sair de 30 graus e ir para 110. Então eu vou ter que calcular todos esses valores aqui. Esse pedaço de calor sensível, que eu vou chamar de calor sensível 1, esse calor latente aqui, e esse pedaço de calor sensível aqui, que eu vou chamar de calor sensível 2. Vou calcular essas três partes, tá? Então, ó, no calor sensível 1, que é essa parte aqui, lembra que eu botei lá no início a fórmula do calor sensível, que é igual a mc delta T, quantidade de calor é igual a massa, que é o que? 200 gramas, multiplicado. Aí eu volto para cá, ó, porque eu volto para esses valores aqui que ele te deu. Calor latente de vaporização, calor específico da água e calor específico do vapor d'água. O Czinho é calor específico. Só que se atenta no seguinte, ó, ele te dá esse calor específico e esse calor específico. Ele te dá dois valores para calor específico. Qual que tu vai usar? Gente, naquele primeiro trecho, ele é água líquida. Tá? Naquele primeiro trecho é água líquida. Então eu vou usar, tá, o valor do calor específico para água líquida, que é 1. Tem que ver o que ele é aqui. Ele é líquido, então o C aqui é 1, tá? Que é o calor específico da água líquida.
E o ΔT é quanto que a temperatura variou, de 30 para 100. Lembra? O ΔT eu calculo a temperatura final menos a inicial. Então, o ΔT é 100 menos 30, que dá o quê? 70. Então, aqui eu multiplico por 70. Então, o Q é igual a 200 vezes 1, 200 vezes 70. 2 vezes 7 dá 14, né? 1, 2, 3. 3 zeros. Então, é 14.000 calorias. Beleza. Então, para chegar a 100 graus, eu preciso de 14.000 calorias. Agora, eu preciso transformar, que é esse pedaço aqui, que é calor, o quê? Latente. Fórmula do calor latente, molinho. Q é igual a M multiplicado por L. Q é igual a massa, 200, multiplicado pelo L, volto lá no outro slide, é o que L? Calor latente. Ele só te dá um valor de calor latente, né? Que é esse de vaporização. Quanto que é? 540. Então o Lzinho aqui, ó, é 540. Por que de vaporização? Porque ele está saindo do estado líquido para ir para o estado gasoso, tá? Então o Q é igual a 2 vezes 54, que dá 8, 10, 1, 2, 3 zeros, 2, 3 zeros. Então, 108.000 calorias. Beleza. 108.000 calorias para transformar o líquido para o gasoso. Agora eu preciso sair dos 100 graus gasoso para 110 graus, que é o que ele quer chegar, que é outro calor sensível. Eu só mexo na temperatura. Então é calor sensível 2. De novo, calor sensível, Q é igual a M multiplicado por C multiplicado por ΔT. Q é igual a massa, 200, vezes C. Aí, ó, deixa eu até voltar lá para mostrar. Ele está no estado gasoso. Ó, calor específico do vapor d'água, 0,48. É esse valor que eu vou usar porque ele está no estado gasoso. Tá? Então, é 0,48 multiplicado por ΔT, que é a variação de temperatura. De novo, como que eu calculo a variação da temperatura? Temperatura final, que é 110, ó, menos a inicial, que é 100. Então, ΔT é igual a 10 graus Celsius. Então, aqui é 10. Então, o Q é igual a 200 vezes 0,48 vezes 10. 200 vezes 0,48 dá 96, né? 2 vezes 0,48, 0,96, 96 vezes 10, 960. Então, ele vai precisar de 960 calorias para sair de 100 graus para 110. E a pergunta que ele faz é quanto que precisa de calorias para fazer todo o processo. Gente, se eu quero a quantidade de calorias para todo o processo, eu quero uma quantidade de calorias total para fazer tudo. Eu achei separado, né? 14.000 para sair de 30 até 100, 108.000 para transformar e 960 para sair de 100 até 110. Como eu quero o total, eu vou pegar todos esses valores e vou somar, né? 14.000 mais 108.000 mais 960, né? Então, essa quantidade de calor total, deixa eu fazer aqui, 14 mais 108 mais 14 mais 108 mais 960. 14.000 mais 108.000 mais 960, isso vai dar 122.960. 122.960 calorias para completar toda a transformação, tá? Então, quando envolve tudo, gente, isso, vocês têm que, assim, eu sugiro que vocês façam essa retinha aqui para olhar o que é calor sensível e o que é calor latente, tá? E aí prestem atenção. Ah, mudou a temperatura, então é um trecho de calor sensível. Chegou no pontinho de transformação, é calor latente. Mudou a temperatura de novo. Ou ele pode parar só aqui na transformação, tá? Pode acontecer várias coisas, tá? Se você separar e calcular separadinho, fica tranquilo, tá? Lembrar outra coisa, que a variação de temperatura é a final menos a inicial, porque isso faz diferença aqui. Porque, por exemplo, se estiver saindo de 100, fosse 100 aqui e aqui 30,
Seria 30 menos 100, que daria o quê? Menos 70. Então, se aqui fosse menos 70, aqui seria menos 14.000, tá? Estava pensando nessas coisas aí. Bom, espero que tenha dado para entender, né, gente? Qualquer coisa é só vocês procurarem para tirar dúvida.